Olá, estamos indo agora para a nossa quarta aula do curso de extensão em Pedagogia Descolonial do Trabalho. E é a terceira e última aula sobre o tema específico da pedagogia do trabalho, que é um dos eixos constitutivos do nosso curso, né? Então, a gente veio passeando um pouco pela discussão da pedagogia do trabalho através da sua trajetória histórica concreta, né? A pedagogia do trabalho, ela vai ter os seus primeiros desenvolvimentos na obra de Karl Marx, né? Ainda no século XIX, como parte das lutas políticas e da elaboração teórica ligada a essas lutas por parte de Marx, né? E a pedagogia do trabalho, a pedagogia dos trabalhadores, vamos dizer assim, né? Ela vai incorporar muitas outras experiências ao longo do século XX. E uma dessas experiências fundamentais é a experiência da pedagogia soviética, que é um pouco que nós conversamos na nossa última aula. Então, a experiência revolucionária russa, a construção de uma sociedade fundada nos pressupostos do protagonismo da classe trabalhadora e de uma economia baseada na socialização dos meios de produção, esse contexto, ela colocava uma dupla tarefa para a educação, ou seja, uma educação que pudesse criar as condições para o desenvolvimento desse novo modelo de sociedade e, ao mesmo tempo, ser expressão de um projeto educativo que tem a classe trabalhadora como protagonista, né, como sujeito desse projeto de educação, como do projeto de sociedade como um todo que estava sendo construído. Então, a experiência da pedagogia soviética, da pedagogia do trabalho soviética, né, ela vai ser ela vai produzir um conjunto de documentos, de obras que são incorporadas para toda essa pedagogia do trabalho, para toda essa corrente de pensamento que vai encontrar desenvolvimentos ao longo de várias partes do mundo, né, no século XX. E como o centro da preocupação desse curso é pensar Brasil, né, porque a gente não pode abstrair da condição concreta que nos define, que exige de nós resposta, vamos dizer assim, né? Eu considero fundamental tentar pensar de que forma a pedagogia do trabalho ela pode se relacionar com a experiência da classe trabalhadora brasileira, né? E o interessante é que não precisamos ficar no campo do abstrato, porque a construção de uma pedagogia do trabalho articulada ao protagonismo, à luta de classe dos trabalhadores brasileiros, ela foi realizada de maneira, inclusive, bastante sofisticada, né, numa das suas vertentes mais importantes, pelo movimento dos trabalhadores sem terra, né? O MST, que é quase que consensualmente conhecido, né? Todo mundo, em alguma medida, para o bem ou para o mal, né? Espero que entre nós, para o bem, conhece o MST. E na década de 80 e sobretudo na década de 90, o MST foi um movimento extremamente poderoso, né? Um movimento que chegou a organizar várias centenas de milhares de trabalhadores rurais no Brasil inteiro, né? Organizando acampamentos, assentamentos, gerindo produção agrícola e
organizando a vida coletiva dos trabalhadores nessas suas iniciativas de luta e construção pela reforma agrária e por um novo projeto de sociedade no Brasil, né? Há todo um balanço histórico a fazer sobre isso, né? Sobre os possíveis caminhos e descaminhos do MST da década dos anos 2000 para cá, mas esse é um debate que não pretendo levar adiante, porque vai muito além dos nossos objetivos, mas o fato é que uma das grandes tarefas que se colocou, né, sobretudo na década de 90, para o MST como um movimento organizado de um setor da classe trabalhadora brasileira fundamental, que é o setor da classe trabalhadora do campo, né? Uma dessas tarefas que pesou sobre o movimento foi a tarefa educativa. Ou seja, centenas de milhares de famílias em todo o país estavam assentadas, acampadas na terra, lutando pela reforma agrária, o que é uma demanda popular nesse país desde o século XIX, né, nunca realizada, e que a não realização dessa reforma agrária explica muitas das mazelas que nós vivemos hoje, né? Isso aí também é tema para uma reflexão que nos escapa nesse momento, mas era preciso que essas famílias trabalhadoras elas tivessem acesso à educação, sobretudo porque havia quantidade imensa de crianças, né, nesses assentamentos, nesses acampamentos, e o movimento dos trabalhadores sem terra, eles chamaram a si a responsabilidade de construir uma experiência pedagógica junto a essas famílias trabalhadoras, no próprio local onde se realizava a luta pela terra, nos acampamentos, nos assentamentos e além, né? E disputando espaço nas universidades, com cursos de agronomia voltada para a produção em terras da reforma agrária que tinham sido conquistadas pelos trabalhadores. Então, a educação, num sentido amplo, né, foi pensada pelo MST e ele buscou dar resposta a essa tarefa, né? E, obviamente, o MST é um movimento que reivindica um projeto socialista, né? Reivindica um projeto de transformação social no Brasil que pudesse abrir espaço para o protagonismo da classe trabalhadora na definição das prioridades, né, da política econômica, da organização do poder e do funcionamento do conjunto da sociedade brasileira. Então, dentro dessa compreensão socialista, dentro desse programa, desse horizonte programático e estratégico do MST, a organização pedagógica, a elaboração de uma política educativa do movimento, ela esteve ancorada nessa concepção geral. E os companheiros e companheiras do MST, eles foram beber, né, nas formulações de Marx, de pedagogia, e foram beber também na experiência da pedagogia do trabalho soviética, dando uma elaboração nova, né? Porque no Brasil do final do século XX não era possível fazer qualquer transplantação mecânica de formulações e elaborações em terras distantes, em tempos afastados e em circunstâncias históricas muito diferentes. Então, os companheiros e companheiras do setor de educação do MST, eles desenvolveram uma elaboração a partir dessas referências, mas levando em consideração as especificidades da sociedade brasileira no final do século XX, né, que foi o período onde está sendo sistematizada essa experiência, né, e, ao mesmo tempo, uma pedagogia e uma elaboração pedagógica que estivesse relacionada ao caráter desse sujeito histórico que está produzindo essa pedagogia do trabalho. Porque não está se falando de um Estado operário ou de um Estado fundado no poder soviético como aquele que deu base à pedagogia de Pistrak, de Krupskaya, de Makarenko,
na União Soviética, né? A experiência agora é outra, é um movimento social de trabalhadores do campo no Brasil do século XX, do final do século XX, que precisa dar resposta, uma elaboração educativa, tanto para a base, as famílias trabalhadoras que são a base do movimento, quanto para poder também apontar caminhos para uma concepção pedagógica geral para os trabalhadores brasileiros, ou seja, a partir da luta pela terra, a partir do próprio movimento e da educação no âmbito do próprio movimento, elaborar princípios, apontar caminhos que servissem para o conjunto da sociedade brasileira, pensada e tomada a partir do ponto de vista dos trabalhadores brasileiros, se apropriarem da educação e utilizarem a educação como um meio também de afirmação dos seus próprios interesses e das suas próprias necessidades. Então, essa é o documento, né? São os condicionantes, vamos dizer assim, do documento que serve de base para a nossa aula de hoje, que é um capítulo dessa obra, que é o dossiê MST Escola, né? Que é um livro bastante rico, né? Você tem uma coletânea imensa de experiências educativas, é fantástico, é um documento histórico incrível e que permite os usos mais diversos, né, para a reflexão pedagógica crítica contemporânea, né, do ponto de vista, sobretudo, da classe trabalhadora. Então, assim, uma vez colocado esse preâmbulo, tentar ir ao que são os pontos que eu considero fundamentais desse documento, que são os princípios pedagógicos fundamentais da educação do MST. Então, esse é um documento coletivo, elaborado pelo setor educação do MST, que reunia, né, não apenas militantes da base do movimento, militantes, trabalhadores rurais, como também intelectuais comprometidos de todo o país, né? Professores universitários, educadores da escola pública, pensadores da problemática educacional, uma ampla gama de personalidades e de intelectuais e de educadores se constituíam como organicamente em torno desse agrupamento que era o setor educação do MST. E esse documento ele vai se dividir em dois grandes blocos, né? Os princípios filosóficos da educação do MST e os princípios pedagógicos, né? E o documento ele é muito bem elaborado, ele é muito sistemático, né? Ele é uma aula não apenas de apresentação do que é a adaptação de uma pedagogia do trabalho às condições da luta de classes concreta, da luta pela terra no Brasil no final do século XX, porque é uma aula disso também, né? Mas não apenas disso, mas é uma aula também de sistematicidade, né? De organização programática e estratégica para a concepção de um projeto de educação que seja emancipatório e articulado aos interesses e às necessidades das classes populares e dos trabalhadores brasileiros. Então, entre os princípios filosóficos, começando por eles, né, o primeiro e mais fundamental é a educação para a transformação humanista e socialista da sociedade. Então, aqui também aparece, desde um primeiro momento, né, que o desnudamento de toda e qualquer pretensa neutralidade da prática pedagógica, né? A prática pedagógica nunca é e não pode ser neutra. Toda a prática pedagógica ela é, consciente ou inconscientemente, orgânica a um projeto de sociedade. Seja o projeto de sociedade que está estabelecido, seja um projeto de sociedade que se quer construir, né? Mas, em geral, quando os projetos pedagógicos, né, quando as práticas pedagógicas
são articuladas a um projeto de sociedade que se quer construir, né? Estão articuladas a um projeto de transformação social, essa prática pedagógica precisa evidenciar para si e para o outro, né, qual é a articulação que ela tem entre pedagogia e projeto de sociedade. Isso precisa ficar claro. E, ao contrário, em geral, quando a pedagogia está articulada à reprodução do status quo, né, à reprodução de uma determinada sociedade estabelecida, ela começa por ocultar, né, a intencionalidade que norteia a sua própria lógica de funcionamento, a sua própria existência. Então, o começo de qualquer pedagogia transformadora, de qualquer pedagogia articulada a um projeto de transformação social, é evidenciar o seu caráter orgânico a esse projeto de transformação social, identificando qual é esse projeto, né? E ao fazer isso, também desnudar a articulação orgânica da pedagogia estabelecida em relação à sociedade estabelecida e às suas necessidades, interesses e aos seus grupos de poder. Então, o documento, o primeiro princípio filosófico do documento do MST vai afirmar isso. E qual é o projeto de transformação social? É um projeto de transformação social humanista, socialista, né? Compreendendo o socialismo, né, nas condições da periferia capitalista latino-americana do final do século XX, onde nos encontrávamos, né, nesse momento, e ainda onde nos encontramos, né, não mais no século XX, mas que a realização do humanismo, né, como conjunto de valores, ela pressupõe, dentro da concepção do MST, o socialismo, né, a superação das estruturas capitalistas de organização da vida social. Uma sociedade, a crítica anticapitalista presente no MST como movimento de luta pela transformação socialista da sociedade, vai ter o entendimento de que o capitalismo e a sua própria lógica de funcionamento são negadores de qualquer projeto humanista verdadeiro, né? Então, a afirmação dos valores humanistas pressupõe a articulação entre o humanismo e a construção de uma sociedade alicerçada na superação da alienação, do trabalho e da vida social como um todo, na emancipação e na afirmação da liberdade e do pleno desenvolvimento humano dos seres humanos a partir da apropriação coletiva das forças produtivas da sociedade pela própria sociedade e da apropriação coletiva do poder político produzido pela sociedade pela própria sociedade, ou seja, aquilo que é o socialismo tal como é elaborado, apresentado no pensamento de Marx, né? Que é fundamento da praxis do MST. Então, se a educação ela está vinculada a um projeto de transformação humanista e socialista da sociedade, esse projeto de transformação humanista, socialista da sociedade tem um sujeito. O sujeito histórico capaz de realizar essa transição, de trazer esse projeto de sociedade à concretização, é uma classe social específica, a classe dos trabalhadores. Porque a classe dos trabalhadores, sendo aqueles que se encontram oprimidos no interior do atual modelo de sociedade vigente hoje, é aquela classe que pode se organizar em torno de realizar a plenitude da sua humanização, né, a superação da alienação da sua condição de vida na construção de uma nova sociedade a partir da sua ação coletiva organizada. E o MST, né, enquanto movimento social, ele era a expressão real dessa possibilidade, né, sendo um movimento social que organizava centenas de milhões de trabalhadores lutando por uma demanda imediata, que no caso era o acesso à terra para a produção, e vinculando essa luta imediata a uma transformação
de conjunto da sociedade. Então, essa educação ela está articulada a um sujeito social, a um sujeito histórico, que é a classe trabalhadora, e também está articulada a um sujeito político, porque a classe trabalhadora precisa estar dentro dessa concepção articulada e organizada politicamente para poder ser capaz de levar uma transformação social de conjunto a efeito. E no caso, né, esse ator político, dentro do documento da formulação, é o próprio movimento sem terra. Né? Então, a educação para a transformação da sociedade, uma transformação humanista e socialista, precisa estar articulada à classe trabalhadora como um todo e ao MST enquanto movimento social em particular. Então, é uma educação que não mistifica qualquer ideia de neutralidade. Ela tem lado, tem um projeto a realizar e está ligada ao sujeito potencial para a realização desse projeto. Né? Então, além disso, o outro princípio filosófico fundamental dessa pedagogia é a educação para o trabalho e para a cooperação. Por óbvio, né? Dentro de uma concepção socialista de sociedade, a concepção socialista de sociedade é uma sociedade de trabalhadores, onde todos são trabalhadores. E por isso, todos não precisam ser apenas trabalhadores. Né? Essa é a dualidade dialética que se coloca nessa questão. Por todos serem trabalhadores, todos podem não ser apenas trabalhadores. Podem ter uma vida individual e coletiva que se desenvolva a partir das necessidades da própria coletividade e não a partir da conversão do ser humano em peça para a acumulação e reprodução da acumulação de capital para alguns. Então, essa educação é uma educação para o trabalho, porque o sujeito da educação é a maioria do povo que é povo trabalhador e que, portanto, a educação precisa levar em consideração esse fundamento do trabalho e da classe trabalhadora como sujeito histórico e para o trabalho em cooperação. A cooperação como princípio fundamental dessa classe, que só tem a sua força na sua organização coletiva e que só pode ser portadora de um projeto de sociedade, de um projeto histórico, a partir da sua cooperação coletiva. Então, o segundo princípio filosófico fundamental da pedagogia do MST é uma pedagogia voltada, uma educação para o trabalho, pelo trabalho, para a cooperação, pela cooperação. Terceiro ponto é uma educação omnilateral, ou seja, para o ser humano compreendido como uma integralidade. O ser humano ele não é apenas intelecto, ele não é apenas trabalhador, ele não é apenas artista, ele é tudo, né? Ele é organismo, ele é razão, ele é intelecto, ele é capacidade criativa, ele é capacidade de realização, ele é uma totalidade. Então, essa educação omnilateral, ela precisa dar conta dessa integralidade total que é o ser humano de modo coerente, ou seja, não é possível que os diferentes momentos do processo educativo se deem baseados em princípios e em normativas incoerentes entre si. Né? Não é possível que o ensino intelectual ele afirme valores que sejam contrários aos valores presentes no ensino tecnológico, por exemplo. Esses princípios precisam estar articulados em torno de uma integralidade. Então, a educação omnilateral pressupõe que o ser humano é uma totalidade integrada, tanto o ser humano individual quanto a coletividade social, e que o conjunto do processo formativo em seus diferentes aspectos precisam estar integrados de modo coerente. Né? O outro ponto é a educação como um processo de formação permanente. A ideia de que o processo educativo, né, ele não é um processo que tem um ponto final numa determinada etapa da escolarização. Né? Ou seja, o MST está elaborando uma reflexão pedagógica que serve, que é aplicada nas escolas dos seus assentamentos, na escola dos acampamentos, mas que também está sendo pensada como princípios gerais para o que deve ser uma reflexão pedagógica para o país
a partir do ponto de vista de classe dos trabalhadores. Então, eles falam em educação escolar de massa, né? E essa educação escolar, ela precisa ser de modo a que o educando não só chegue ao final do processo de escolarização e pronto, né? Mas que esse processo formativo dê a ele condições de que ele siga sendo capaz de se formar permanentemente. Então, isso está no horizonte filosófico dessa pedagogia, ou seja, um processo educativo que habilite a uma formação permanente do sujeito como autoconstrutor de si mesmo permanentemente na história, né? Então, uma vez apresentados esses princípios filosóficos gerais, né, e é muito importante que os princípios filosóficos de uma elaboração pedagógica norteiem essa reflexão e estejam na base, porque isso revela consciência de que toda pedagogia se fundamenta conscientemente ou não, nesse caso, profundamente conscientemente, né? Mas ela se fundamenta em pressupostos filosóficos. E quando isso não está claro, a maior possibilidade é uma consciência ingênua, que articula de modo desagregado princípios filosóficos muitas vezes contraditórios numa totalidade que acaba se tornando caótica enquanto processo formativo. Então isso é um elemento importante a se destacar. Entre os princípios pedagógicos, o que aparece com centralidade é a relação entre teoria e prática, né? Ou seja, aqui a preocupação do setor de educação do MST é incorporar aquilo que é compreendido como a preocupação central de uma pedagogia do trabalho enquanto pedagogia da classe trabalhadora, que é a superação da divisão do trabalho, né, enquanto divisão entre os que mandam, os que obedecem, os que elaboram e os que executam. Então, a superação dessa dicotomia entre teoria e prática, articulando-as numa totalidade comum, é fundamental para qualquer pedagogia que se afirme enquanto pedagogia do trabalho, enquanto pedagogia dos trabalhadores. Então, esse é um princípio pedagógico central. E aparece um par de noções muito interessante aqui, que é desenvolvido pelos companheiros do MST, que é a articulação entre ensino e capacitação, né? Porque ensino está relacionado ao saber e a capacitação está relacionada ao saber fazer. Dentro de uma pedagogia do trabalho, no qual o ensino intelectual não é o ponto de partida e de chegada do processo formativo, ele é apenas um dos aspectos do processo formativo, e o trabalho, enquanto prática do trabalho, também é um elemento pedagógico fundamental, né? Então, o saber e o saber fazer, o ensino e a capacitação, eles precisam estar articulados no interior dessa elaboração pedagógica. Então, isso é um elemento bastante significativo e bastante rico da contribuição dessa elaboração pedagógica. O outro ponto é tomar a realidade como base do processo educativo. Ou seja, o processo educativo ele não pode acontecer de costas para a realidade social como um todo e para a realidade dos educandos em particular. Ou seja, o processo educativo precisa tomar a realidade como a sua matéria-prima fundamental, até porque o processo educativo se dá no interior da realidade, não se dá fora dela, né? Então, para a superação da alienação, para que a educação seja uma educação emancipatória, né, orgânica, um projeto emancipatório de sociedade, ela precisa tomar a realidade como ponto de partida, seja no que diz respeito à organização dos conteúdos, que tem que ser os conteúdos socialmente válidos, ou seja, os conteúdos a serem trabalhados no interior da educação escolar, eles não podem ser assumidos arbitrariamente apenas em função da tradição. É preciso que esses conteúdos sejam incorporados e apropriados a partir de uma reflexão sobre a realidade e sobre a necessidade que se coloca sobre essa realidade. Então, a organização dos conteúdos, né, do que se ensina na matemática, na história, na geografia,
na biologia, ela precisa estar organizada e articulada com a demanda real, né, a demanda concreta da realidade. Ou seja, ela precisa se reportar à realidade e é a realidade que funciona como critério decisivo para a organização desses conteúdos. A realidade serve como base também de modo fundamental, porque o trabalho é um dos elementos centrais da pedagogia elaborada pelo MST. Até porque a maior parte dessa prática pedagógica está sendo realizada em escolas de acampamentos e assentamentos, nos quais os educandos estão permanentemente vinculados à prática do trabalho. Então, essa escola do MST, as escolas de assentamento, as escolas de acampamento, precisam dar conta e dar resposta das demandas que nascem do trabalho, enquanto prática concreta. Então, essa relação com o trabalho ela é fundamental. E também aparece aí na realidade a articulação viva que precisa haver entre a educação, a política, a economia e a cultura. Esses aspectos da vida, né, ou seja, a educação de um movimento social, de trabalhadores da terra, né, de trabalhadores do campo, lutando pela reforma agrária e pela transformação da sociedade brasileira, precisa ser uma educação que seja um processo de formação humana articulado direta e permanentemente ao que há de político nessa situação histórica colocada, a demanda da economia, da prática econômica, porque esses trabalhadores, uma vez que eles ganham, que eles se apropriam coletivo ou individualmente da terra, eles precisam produzir, eles precisam disponibilizar a produção no mercado e a apropriação do conhecimento econômico, da dinâmica da economia, ela precisa ser parte orgânica do processo educativo, assim como a cultura, a produção cultural, a valorização cultural, aquilo que nos faz, que nos constitui como povo, isso precisa também estar organicamente articulado ao processo educativo. E, por fim, né, um ponto fundamental é o caráter da gestão democrática, que também é um elemento vivo, pulsante de toda a pedagogia do trabalho, enquanto pedagogia dos trabalhadores, enquanto pedagogia emancipatória a partir dos trabalhadores, né? É a necessidade de que o processo educativo ele se realize em democracia, como democracia, para a democracia. Então isso pressupõe tanto a auto-organização estudantil, né? Ou seja, a auto-organização estudantil como um elemento vivo de garantir que os estudantes se apropriem da escola como sua, né? Como obra sua. Inclusive, isso é um ponto de muita discussão, muita elaboração entre os educadores que conheceram a experiência das ocupações de escola e viram de que maneira, quando os estudantes coletivamente se organizaram e se apropriaram das escolas, de que outra forma se deu a relação entre os estudantes e as escolas. Ou seja, a auto-organização estudantil como um elemento vivo, pedagógico do processo de educação escolar, ele é transformador da própria escola e é transformador do próprio educando, né? E também a organização dos educadores em coletivos pedagógicos, não apenas como uma forma de garantir que a prática pedagógica seja o mais coletivamente elaborada possível, né? Como também que isso sirva como um processo de formação permanente para os educadores, entre si, com a realidade, com os educandos. Então esses são aqueles que a gente pode considerar os pontos fundamentais dessa sistematização pedagógica do MST, e com essa aula a gente fecha, pelo menos nesse primeiro momento, a discussão sobre pedagogia do trabalho propriamente dito.